E os parlamentares bolsonaristas da oposição desocuparam as mesas da Câmara dos Deputados e também do Senado após 30 horas de manifestação que foi iniciada após a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, determinada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Deputados e senadores da oposição exigem a votação da anistia aos condenados do 8 de janeiro, o impeachment de Alexandre de Moraes e o fim do foro privilegiado. Após a desocupação das mesas, os parlamentares tentam costurar um acordo com os presidentes da Câmara e também do Senado. E hoje, a oposição anunciou ter conseguido as 41 assinaturas necessárias para o pedido de abertura do processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senador Rogério Marinho falou sobre esse assunto. Vamos ouvir? Nós conseguimos a 41ª assinatura que requer a abertura do processo de impedimento de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, né, pelos crimes de responsabilidade praticados, né, e o Senado, na sua maioria, entendeu que há necessidade da abertura desse processo. Pois é, e agora, lógico, eu quero saber a opinião dos nossos comentaristas políticos. Walter Fonseca, Tiago Medeiros. Boa tarde, Walter. Boa tarde, Tiago. Ontem já começou o tão esperado Pero no mucho tarifaço no Brasil, né? 50% de tarifas sobre alguns produtos brasileiros, impactando muito o nosso estado, principalmente no que diz respeito a sal, aos caramelos, ao atum, né? A pesca, aos peixes, ao segmento pesqueiro. Mas aí ontem, né? De ontem para hoje, essas novidades. 41 assinaturas e então se configura o pedido de abertura do processo de impeachment de Alexandre de Moraes. Começo com você, Walter Fonseca. O que você acha que nos espera nos próximos dias? Muito boa tarde, Carla, boa tarde, Tiago, boa tarde, nossa querida imensa audiência. Olha, Carla, é aquilo que eu falei no outro comentário, né? Um prenúncio de um agosto bem ao gosto do político brasileiro, da política brasileira. O agosto, durante muitos anos, na imprensa era conhecido como o mês do cachorro doido, né? Porque grandes crises e catástrofes na política têm acontecido durante esse mês. E as nuvens estão muito pesadas no mês de agosto. Esse movimento todo acontecido ontem, pela primeira vez, as duas casas ao mesmo tempo, Câmara e Senado. A legislação permite a obstrução, mas a obstrução não fisicamente, como aconteceu ontem. Mas não é a primeira vez. Lembrem que, há algum tempo atrás, nós tivemos, né, cenas terríveis de uma obstrução física lá no Senado Federal, inclusive com a nossa atual governadora, então senadora Fátima Bezerra, com a quentinha comendo frango na mesa diretora do Senado, onde várias senadoras, né, ocuparam, inclusive Gleisi Hoffmann, certo? Ocuparam a mesa do Senado e não permitiram ao então presidente Dionísio a iniciar a sessão. E ele teve também que desligar a iluminação, etc., como aconteceu agora. Né? Não adianta agora o PT ficar dizendo que isso é uma coisa nunca vista antes na história desse país, que não é verdade. Nós já vimos mais de uma vez. Tá? Agora, hoje nós temos uma realidade nova, essa 41ª assinatura do senador para a abertura do impeachment. Isso realmente muda um pouco esse quadro, porque a Câmara já está a exigir, pelo menos foi anunciado, um acordo para ser colocado em apreciação na Câmara a questão da retirada do foro privilegiado, né? Diz, inclusive, os próprios líderes, para evitar a chantagem, palavra deles, do STF sobre esses parlamentares, e também a anistia ampla e restrita, né? Que a situação diz que não aconteceu esse acordo, mas os líderes da oposição disseram que sim. E agora, esse anúncio feito por Rogério Marinho, da 41ª assinatura dos senadores para a abertura do processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes.
Tiago, como é que você vê essa 41ª assinatura do pedido de impeachment, da abertura, né, do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, no meio de toda essa situação que envolve Brasil e Estados Unidos? Isso pode, de alguma forma, só essa questão específica do Congresso Nacional pode resfriar um pouco os ânimos entre Poder Executivo do Brasil e Poder Executivo dos Estados Unidos? Como é que você vê tudo isso? Boa tarde, Micaela. Boa tarde, professor Walter. Boa tarde a todos vocês que estão aí nos vendo, nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês, em especial a ter uma audiência hoje muito fantástica, que são meus filhos que estão assistindo hoje, João Pedro e Isabela. Manda um abraço aqui para eles, os pequenininhos. Olha, Micaela, se na verdade for haver uma dependência com relação a essas pautas de Câmara e de Senado, vai haver uma grande frustração por parte do governo americano. Não existe, e pelo menos com quem eu conversei, tanto da parte política quanto da parte da própria Câmara dos Deputados, nenhuma possibilidade de acordo quanto às pautas que foram colocadas e apresentadas pela oposição. O Hugo Mota tem colocado que não vai haver uma omissão do Congresso Nacional a pautas que sejam de caráteres individualistas e que tentem atender principalmente apenas a uma pessoa ou a poucas pessoas. Inclusive, vi hoje uma palavra com quem eu conversei, de um grande articulista dentro da Câmara dos Deputados, dizendo que a Câmara dos Deputados ela está para servir ao Brasil e não servir a chantagens para que se tenha, por exemplo, que se consiga se livrar Bolsonaro, por exemplo, de uma possibilidade de cadeia na tentativa de golpe do qual ele é acusado e ele é réu no STF. No Senado, que aí é uma casa hoje que ainda não está com a presença física, né? O Davi Alcolumbre, o presidente da casa, ainda está com as sessões virtuais. Estão me ouvindo? Tá. O Davi Alcolumbre, ele colocou, vai ser sessões virtuais, e ele colocou claramente que não vai pautar o impeachment. Isso daí não é algo que é obrigatório dentro do regimento da casa, vai para filas de impeachment, como dezenas de impeachments que tem com o próprio presidente Lula e centenas de impeachments que tinham de Bolsonaro. Então, a oposição, que até o professor Walter colocou, de casos recentes que tivemos quando era, por exemplo, a parte dos trabalhadores, que foi criticado, inclusive, pelo próprio Rogério Marinho, que achava isso arbitrário, que achava isso ilegal, que não era antidemocrático, mas hoje a oposição, que agora é do PL, é da ultradireita, ela está se valendo desse exatamente artifício para tentar barrar as pautas, principalmente as pautas sociais que estariam agora para o segundo semestre. No fundo, Walter e Tiago, a gente percebe claramente que a lei, né? A lei, vamos assim colocar, ela é sempre, quando ela está sendo aplicada no seu mandato, na sua gestão, aí a oposição vai ser sempre contra. Mas se essa oposição se torna governo, ela vai achar a mesma coisa que você achava lá atrás, quando você era governo e ela era oposição. A gente percebe claramente que essa questão, tanto da direita quanto da esquerda, elas se unem muito quando o aspecto é defender a sua própria ideologia. E isso desde que mundo é mundo. Isso não está sendo criado nos idos de Bolsonaro e Lula e Bolsonaro. Então, vamos ver o que é que nos espera aí ainda adiante. Obrigada, Walter, nosso querido professor Walter Fonseca. Obrigada, Tiago Medeiros, pela sua participação. Até a próxima.